Olá, muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. O meu nome é Dáglia Santos, eu sou advogada imobiliarista e hoje eu resolvi gravar um vídeo falando de perguntas importantes que você deve se fazer antes de assinar um contrato que envolva a compra de um imóvel. É evidente que essas perguntas jamais vão dispensar uma assessoria jurídica. O acompanhamento de um advogado é essencial para a sua segurança, mas elas vão te dar um norte quando você receber um contrato para leitura. Vamos lá, já vai dando um joinha aqui, curte esse vídeo e me ajuda a entregar este conteúdo a mais pessoas interessadas em direito imobiliário, ok? Primeira pergunta que você deve se fazer quando recebe um contrato de compra de um imóvel para assinatura. Qual é o imóvel? O imóvel está descrito corretamente no contrato? Ele possui uma matrícula no registro de imóveis e essa matrícula foi mencionada? Esse imóvel possui vagas de garagem? Essas vagas de garagem possuem matrículas individualizadas? Está fazendo menção no contrato a esses documentos? Essa é a primeira pergunta. Identificar, então, qual é o imóvel, se ele possui uma matrícula no registro imobiliário, se está descrita essa matrícula ali no contrato. Segunda pergunta que você deve fazer. Quem está vendendo esse imóvel? A pessoa que está vendendo e que consta no contrato como vendedor é a mesma pessoa que está lá na matrícula e que realmente é proprietária do bem? Essa pessoa, ela é capaz civilmente de assinar esse contrato ou ela está interditada? Essa pessoa é casada e o seu cônjuge ou companheiro está anuindo essa venda? Isso é muito importante, porque na maioria dos casos, se não houver anuência do cônjuge, a venda pode ser anulada, ok? Terceira pergunta, qual é o preço ajustado? O preço está definido claramente? Foi exatamente o que foi vinculado na proposta de compra? Aceita? Quarta pergunta, como será a atualização das parcelas? Essa pergunta é válida para aqueles contratos que envolvem um pagamento parcelado. Então, está descrito o índice de correção das parcelas ou as parcelas serão fixas? Isso é claro no contrato? O que eu sempre digo, um contrato, ele precisa ser claro, suficiente para que uma pessoa que não entende nada daquela negociação pegue, leia e consiga entender qual foi o combinado das partes. Aproveita e me conta agora aqui nos comentários se você já me acompanha nas outras redes sociais, se é a primeira vez que você chega aqui. Se você está gostando desse conteúdo, se inscreva no meu canal, compartilha com seus amigos e me ajude a disseminar a informação, ok? Próxima pergunta, quinta pergunta. Onde, quando e como os pagamentos devem ser feitos? Um erro muito comum nos contratos é não ficar claro se o pagamento será por boleto, por transferência bancária, se essa conta está descrita. Isso é muito importante. Eu já vi muitas pessoas deixarem de pagar dizendo que o contrato não era claro, tá? Onde, quando, como e para quem os pagamentos serão feitos. Isso tem que estar definido de forma clara no contrato. Sexto, quais são as penalidades por atraso das parcelas? Se eu deixar de pagar as parcelas, o que vai acontecer? Isso tem que estar claro também. Sétimo, quando eu receberei as chaves desse imóvel? A transmissão da posse acontecerá quando? Isso é muito importante, porque não adianta você se comprometer a pagar e não ter a segurança de quando vai poder entrar no imóvel, se mudar para o imóvel, receber as chaves, ok? Oitavo, qual será a penalidade se não me entregarem as chaves no prazo? Esse contrato está definindo uma multa caso o vendedor atrase a desocupação do imóvel? Pense sobre isso. Nono, o que acontece se eu deixar de pagar? Você precisa saber se você vai ter um prazo para regularizar ou se imediatamente após um dia de atraso você já está sujeito à rescisão por inadimplência. Então essa pergunta também é muito importante, você precisa saber, ok? Se eu precisar devolver o imóvel, né, uma rescisão por inadimplência,
Pagarei quanto de indenização pelo tempo de uso? O contrato fixa um aluguel pelo uso do imóvel para a hipótese de inadimplência? Fique atento. 11º, quem pagará a comissão? No contrato diz que a comissão será paga pelo vendedor? Ou é a sua obrigação? Isso está claro? Muito bem. 12º, é possível desistir do contrato ou esse contrato possui uma cláusula que ele é irretratável, irrevogável? Isso é muito importante de saber. Porque senão você assina um contrato e vem uma proposta mais vantajosa ou encontra um outro imóvel depois e descobre que, na verdade, você não poderia desistir. E aí você está vinculado, ao contrário de outros contratos que estabelecem uma penalidade para a desistência, ok? 13º, em que circunstâncias o contrato pode ser resolvido? Uma pergunta importantíssima também. Imagina que o contrato possui uma condição suspensiva, né? Por exemplo, a pessoa possui 90 dias para apresentar o comprovante de quitação do débito X. E se ela não apresentar, o contrato poderá ser resolvido. Então, o contrato, é claro, isso foi só um exemplo, ele deve ter regras claras em relação às hipóteses em que ele pode ser resolvido, rescindido, ok? 14º, quando receberei a escritura? Qual será a penalidade se não me outorgarem a escritura? Está definido que o vendedor precisa outorgar a escritura? Quando será isso? Será agora, com cláusula resolutiva, caso hajam parcelas pendentes de pagamento, ou será depois que eu quitar tudo? Tá clara essa obrigação? Tem uma multa estipulada caso o vendedor atrase a outorga da escritura? 15º, há débitos que seguem o imóvel, como condomínio e IPTU? É só um exemplo, tá? Há outros débitos. Então, verifique, por exemplo, se o condomínio está em dia, se o IPTU está em dia. Isso é muito importante. Se você não checar e se tiver dívida de IPTU e de condomínio, é o tipo de dívida property rent que segue o imóvel. Então, você está adquirindo a dívida junto. De forma muito objetiva, essas são 15 perguntas que eu considero muito importantes antes de assinar um contrato de compra do imóvel, mas que obviamente, né, não resolvem toda a questão. É só para você ter um norte. Então, por favor, compartilhe esse meu vídeo com as pessoas que você conhece, que estão comprando um imóvel, que estão constantemente fazendo negociações. Não deixe de acompanhar o meu canal e estar atento a todas as minhas redes sociais, onde eu compartilho um conteúdo de relevância. Coloca aqui nos comentários se você tem sugestão de outros temas e se esse vídeo te foi útil. Até o próximo!